Bem-vindo ao Timorcast, o podcast do Diligente. Hoje temos conosco Febriana Teixeira, uma jovem com uma história inspiradora para partilhar. Bem-vinda, Febriana, tudo bem? Obrigada, tudo bem, senhora? Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este podcast. De nada, acho que obrigada eu. Bem, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, vamos conhecer a história de Febriana, que venceu uma dura batalha da vida quando se tornou mãe aos 19 anos. Ser mãe ainda jovem trouxe-lhe vários desafios. Febriana enfrentou discriminação, comentários e momentos difíceis, enquanto continuava a estudar e a construir o seu futuro. Mas esta é também uma história de coragem, resiliência e esperança. A história de uma jovem que decidiu não desistir dos seus sonhos. Vamos ouvir o seu testemunho. Febriana, conte-nos um pouco da sua experiência como jovem mãe em Timor-Leste. Como tem sido esse percurso? Em primeiro, ser uma jovem e mãe é uma responsabilidade que leva mais a responsabilidade de triplo, duplo antes. Quando ser uma jovem, é claro que tem algumas responsabilidades, mas sobre o nosso próprio e também para as famílias. Mas ser a mãe é uma responsabilidade moral, responsabilidade objetiva, muito. E por isto, em contexto Timor-Leste, quando as mulheres desovem ser mãe mais cedo, acho que é tão difícil, porque vivemos numa sociedade patriarcal, temos de seguir as regras patriarcais. Acho que isso muito dificulta as mulheres desovens. Entretanto, o que eu sinto é muito difícil, mas acho que eu passei tudo em coragem. E quando isso aconteceu, ainda estava na escola secundária ou já estava na universidade? Em primeiro, eu passei essa situação no terceiro semestre da universidade. E acho que em 19 anos. É muito mais cedo, mas eu responsabilizei tudo o que acontece. Sim. Quais são as reações das pessoas ao seu redor, colegas, famílias? Em primeiro, as pessoas mais próximas de mim, como as minhas famílias, as minhas colegas, especialmente os meus pais, ficaram muito surpresa com esta situação. Em primeiro, as reações, eu não me preocupei com as reações de outros, como a sociedade, eu não me preocupei, só apenas preocupei com as minhas famílias, com os meus pais. Mas, em primeiro, os meus pais ficaram muito surpresos e têm alguns problemas com a família, mas depois tudo resolveram, claro, quando já tiveram encontros com a família do meu marido e a minha família, tudo resolveram, claro. E depois os meus pais, especialmente o meu pai, deu-me algumas motivações de que, assim, eu sei a Febriana é uma mulher inteligente, forte. O meu poder é que eu sinto que a Febriana passou tudo o que aconteceu. Ser a mulher forte, como as mulheres veteranas que lutaram 24 anos, não ficaram a parar durante o tempo de invasores. A Febriana pode ser assim, lutaram para ser melhor do que antes. Por isso, eu tenho de coragem, tenho de resiliência para seguir tudo o que aconteceu. Como a música portuguesa, que é assim, o que será? O que já aconteceu? Sim, já aconteceu, apenas passou tudo. Então teve um grande apoio da família, né? Sim. Por isso que conseguiu continuar. E o seu marido também
ficou a responsabilizar, ficou sempre contigo, né? Até agora, né? Sim, desculpa, esqueci de mencionar o meu marido. Agradeço a Deus porque eu casar com um homem que não adapta com o sistema patriarcal. Ela suporta-me para acesso a mais educação e depois para que, como se diz, eu posso realizar os meus sonhos como eu tenho a capacidade. Claro que essa capacidade vai ser uma transformativo de família também para a sociedade. Por isso o meu marido suporta-me de qualquer modo e por isso eu agradeço. Ok. Ficar grávida enquanto estudar deve haver muita coisa a acontecer, né? Houve momentos em que se sentiu discriminada ou julgada. Pode contar um pouco sobre isso? Sim, em Timor-Leste, essa situação, acho que para algumas sociedades, a discriminação para a mulher grávida cedo, acho que é normal para algumas sociedades. Por isso, as pessoas gostavam de fofocar. Eu também sinto esta situação quando grávida cedo, de 19 anos, no terceiro semestre, eu sinto esta discriminação ou bullying na escola quando as pessoas fofocaram e diziam algumas palavras que não é necessário e também faz alguns atos que acho que não seja educada. Mas como eu tenho uma coragem de família, eu não me preocupei com isto. Passei tudo com coragem e resiliência. Quais são estes comentários, se puder recitar os comentários? Porque creio que alguns dos nossos ouvintes podiam estar a passar pelo mesmo acontecimento e talvez queriam saber quais são os comentários que... Em primeiro, como a música mais famosa, como Santa Felicidade, as pessoas utilizaram estas palavras para ser uma piada para mim, mas eu não me preocupei, porque como alguns exemplos que as pessoas que como se entregar as coisas para nós quando não queremos essa coisa, acho que essa coisa já entregou para você. Como exemplo, as pessoas que diziam algumas palavras não são boas para nós, quando nós não aceitamos isto, apenas ignorar, não precisa de questionar estas palavras. Como exemplo, nós queríamos entregar a presente para outros, mas esta pessoa não queria receber este presente. Claro que a presente fica a nós, não para a pessoa. É assim como estas palavras de piadas. Piadas ou dizer algumas palavras não são boas, palavras mal para mim, mas eu não me preocupei com isto. Acho que esta palavra voltou para você. Por isso, e alguns, como se diz, fizeram alguns vídeos e depois fazer o zoom e depois fazer um ridículo sobre os meus corpos de grávida. Mas eu não me preocupei com isto porque eu sei que este é presente de Deus. Eu apenas recebi e depois de receber, claro que tenho mais surpresas, tenho mais oportunidades deste acontecimento. Então eles fizeram zoom in de alguma foto ou algum vídeo, alguns vídeos a destacar a sua condição de gravidez. Sim, eu não. Depois que os meus outros colegas que disseram para mim, mas em primeiro modo eu não me preocupei com isto, nada. Não me preocupei como é uma pessoa que adopta o princípio do estoicismo, como a calma da mente é mais importante. E por isto, o que é mal, o que é não são boas para as nossas almas, não pode o quê?
receber as mal energias, porque isto pode causar uma prejudicações para nós. Sim, mas isso, claro que ainda te magoa até agora, né? Quando relembrar Sim. o que aconteceu no passado, mas pouco a pouco está agora melhor do que antes, né? Sim. Bem, apesar das dificuldades todas, continuou a estudar e está agora no seu último ano na UCT ou Não, no sexto semestre. sexto semestre na UCT. Queríamos saber o que a ajudou a seguir à frente. Em primeiro, o que motivou-me para mais desenvolver a minha capacidade é que o próprio nós é que, como se diz, o próprio nós é que decidimos os nossos futuros. Não podem dependemos da família, os colegas e as sociedades. Podemos depender, mas alguns assuntos precisamos de fazer como se diz, uma melhoração para a nossa mente e o nosso coração. E de outro modo, em outro modo, precisamos de fazer uma... Desculpa, pode repetir a pergunta? Tudo bem. Apesar das dificuldades, continua a estudar e está a seguir, está agora no sexto ano na Universidade Católica Timorense, né? O que a ajudou a seguir à frente? Em primeiro, o próprio nós é que decidimos para que seja um progresso ou parar aqui. E próprio nós é que decidimos. E de outro modo é que as energias é que nós adaptamos. Não, as energias que bons podemos adaptar com isto. Os que não são, os que mais, acho que já ignoravam. Não preocuparem com isto. Mas, em princípio, o apoio que teve, né? Além de a sua própria vontade, também teve apoio para continuar, certo? Sim, claro que o apoio das famílias e as pessoas que mais próximos de nós e também alguns institutos ou algumas universidades que nós pertencemos. Isto é um modo que mais identificar o nosso progresso. Acho que este apoio é mais importante. Bem, quando uma jovem, uma rapariga engravida e muitas vezes ela que enfrenta críticas ou vergonha pública, né? Na sua opinião, por que razão a sociedade tende a julgar mais as raparigas do que os rapazes nestas situações? Acho que, em primeiro, como em Timor-Leste, o nosso país, ou a nossa sociedade, é mais adaptamos com o sistema de patriarcal, que superioriza os homens, que superioriza os rapazes do que as raparigas. E claro que as mulheres, os jovens que engravidam mais cedo, a sociedade dá culpa para esse jovem ou essa mulher do que esses rapazes. E muitas vezes acontecem, e claro que eu, pessoal, que sinto esta situação, porque uma sociedade que já é estruturada por este sistema patriarcal e muitas vezes, como a nossa cultura ou a nossa sociedade diz que as mulheres que já formaram uma família não podem acesso à educação, não podem liderar, não podem ter mais oportunidades do que os homens, do que o próprio marido. E isto é uma forma
é uma forma de uma sociedade de já patriarcado, mas agradeço a minha família e o meu marido não adapta com este sistema, mas algumas sociedades como eu não vive sozinho, vive dentro de uma sociedade, claro que sinto esta situação, esta reação. Ahm, Acha que em algumas comunidades uma gravidez precoce pode ser vista como uma vergonha para a rapariga, mas não necessariamente para o rapaz? Acho que quando o rapaz ou a rapariga, quando mais cedo, tão cedo, formaram família, para alguns contextos, isto pode prejudicar, mas quando este rapaz e esta rapariga formaram uma família, têm bons, como se diz, tem boa situação para formar uma família, acho que não pode ser culpado, não seja culpado. Quando tudo seja organizado, acho que a sociedade não pode dar a culpa. Mas, do outro caso, quando o rapaz ou rapariga já formaram família, mas de outro modo não seja responsável para as crianças, isto é que dá uma preocupações. Mas quando os rapazes ou rapariga que seja organizado, acho que não. E então isso não pode ser uma vergonha para a rapariga ou o rapaz, né? Ou para a família. Acho que isto não é uma vergonha, isto é apenas uma mentalidade, mentalidade de uma sociedade que é mentalidade abnormal, acho eu. O que deveria mudar aqui para que tanto os rapazes como as raparigas assumem a mesma responsabilidade quando se tornam pais jovens? Acho que isto é importante, dividir as tarefas de uma família é importante para que balancear a nossa família seja estruturado. Como eu seja mãe e também estudante e também de outro modo eu também faço um negócio pequeno. Eu de outro modo eu ser quando está na casa ser a mãe, quando está na fora ser uma estudante jovem e quando no âmbito dentro de meu estabelecimento do negócio ser uma sócia, mas depende no âmbito. E claro que o meu marido, de outro modo, quando está na casa é um pai. Quando de um estabelecimento é sócio. E por isso devemos dividir as tarefas para se as tarefas da família sejam igual, balancear, para que não prejudicar a mãe, não prejudicar o pai. Quando todas as tarefas deu para a mãe que fazer tudo, acho que isto prejudicar a mãe. Sim. Quando deu tudo para o pai, também prejudicar o pai. Acho que deve fazer o balanço dentro de uma família. E agora estou curiosa, qual é o seu negócio? Sim, como eu e o meu marido fiz um negócio de barbeiro, como salão de beleza, cortar o cabelo, sim. Boa. Sim, em TikTok podemos, em TikTok como The História em Barbershop. Okay. Sim, tenho alguns jovens que não continuaram o estudo e também trabalharam conosco. Então, para além de ultrapassar esta situação de ser uma mãe jovem, agora passou esta fase e sucedeu e abriu um negócio que ajuda outros jovens, claro. Em situação de difícil, né? Sim. Para ti, que tipo de apoio considera importante para que as jovens mães possam continuar a estudar e construir o seu futuro? Aqui estou a falar não só das jovens mães na universidade, mas também as que ainda estão a estudar no ensino secundário, porque às vezes há escolas que excluem elas quando elas ficam grávidas.
Ok, o tipo de apoio, em primeiro, o apoio que vem pelas pessoas mais próximas de nós. Em primeiro, como eu, o apoio de minha família, especialmente dos meus pais, das minhas irmãs, irmãos e também o meu marido. Este apoio é muito importante e crucial. De outro modo, é que o apoio dos nossos colegas e amigas que é mais próximos e também, não só isto, mas o apoio dos institutos ou associações ou universidades a que nós pertencemos. Como eu, estudante da Universidade Católica, tenho um padre, Padre Lugério, é o nosso coordenador do curso de Direito. Ele é muito bom, ele é muito bom porque quando estava grávida expliquei tudo o que eu sentia durante a grávida para ele. Ele deu uma coragem para mim e por isso eu tenho uma coragem para continuar o meu estudo e ele não faz a culpa ou não refere a culpa para mim ou para a minha família, não. Como ela diz que a bebê, é claro, que é presente de Deus, apenas receber e depois cuidar, isto, como a mãe, cuidado a nós. E também não fiquei excluídas dentro da escola. E por isso o apoio das famílias, dos colegas mais próximos, das instituições que nós pertencemos são muito importantes. E também a nossa universidade adopta um princípio de não bullying ou não discriminativa para de todas as pessoas, por isso as oportunidades da escola também cobre também eu para pertencer. Quando estou grávida, sempre que participei de todas as atividades na escola e extras. Eu acho que esta política de zero bullying é mesmo essencial e deve ser aplicado em todos os institutos ou em todas as escolas, né? Quais são os seus sonhos para si e para o seu filho? O que eu sonhei, em primeiro, eu queria ser uma juíza. Uau! Como estudante de Direito, claro que ser uma juíza, e por outro lado, se não ser uma juíza, por ser uma advogada ou assessora. Também eu queria ser uma escritora, escrevi alguns livros. Eu tentei escrever alguns artigos, mas ainda não postar. Apenas escrevi o draft de um artigo, depois, assim, escritora e depois ser uma juíza ou advogada. Queria também ser uma empresária, mas como ser uma juíza não pode ser adopta mais outros trabalhos, por isto uma só. Oh, pai. Que mensagem gostaria de deixar a outras raparigas que possam estar a passar por uma situação semelhante? Para jovens, não só para as mães, as jovens mães, não ficarem ou não se sentem sozinha. E quando tens alguns problemas, como nós temos a Associação de Rede Feto, Focopers, quando tem problema, podem fazer conselhinho com esta associação e, de outro modo, não pode desistir com esta situação. Deus dar problema para nós, porque Ele sabe que nós temos a força para passar tudo estes problemas. Sim, e claro que as mulheres de Timor são fortes bebês. Boa, e para terminar, uma vez que amanhã se assinala o Dia Internacional da Mulher, o que significa para si ser mulher hoje em Timor-Leste? Ser mulher hoje em Timor-Leste significa que o agente principal de mudanças, porque para mim, a mulher de ontem, claro que eram as mulheres lutadoras e resilientes. Agora, também lutadoras, mas lutadoras por um desenvolvimento e também
lutaram para contra a injustiça social, injustiça de discriminação, de raças e etc. E também levantam, as mulheres de hoje também levantam as questões de igualdade de género, justiça social e liberdade. Muito bem. Muito obrigada, Febriana, por ter partilhado conosco a sua história e a sua experiência. Obrigada também. Esperamos que este testemunho nos recorde que muitas mulheres enfrentam desafios difíceis, mas também demonstram uma enorme força e resiliência. Todas merecem apoio, respeito e igualdade de oportunidades. Feliz Dia Internacional da Mulher e até o próximo episódio do Timorcast, o podcast do Diligente.